Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo e neste vídeo vamos mais uma vez falar de Jon Jones, por quê? Porque ele deve lutar na luta principal do UFC Casa Branca, talvez, né, contra o Alex Pereira, o Alex Poatan, e eu já fiz um vídeo falando da luta dele contra o Gane e agora eu vou falar da luta dele contra o Stipe Miocic, a segunda luta que ele fez nos pesos pesados e vamos então aqui dar uma olhada. Começando com o Jon Jones entrando com o direto de esquerda, ele que estava na sua base de canhoto, lembrando, ele luta muito bem nas duas bases, porém, ele é canhoto, tá? Ele escreve ali na mão esquerda, porém, na hora da luta, cara, parece realmente um cara ambidestro, porque ele faz muito bem tudo dos dois lados, tá? O que torna muito difícil lutar contra ele, porque é bem difícil a gente achar lutadores assim. Aqui, ó, a gente tem, depois que ele dá o direto, né, que ele acaba indo pra cima, aqui, ó, meio que o Miocic bota a mão no rosto dele, né? E depois já solta a mão direita, ó, acaba pegando até. E aí o Jon Jones vira de frente e volta para sua base de canhoto. Aqui a gente vê de novo ele de canhoto jogando um belo chute no corpo, ó, do Miocic. Aliás, aqui a gente vai ver, tá? A grande variedade de golpes que o Jon Jones tem na trocação, tá? Ele realmente é muito bom nessa trocação do MMA, tá? Incluindo, claro, o principal, que é o controle da distância. Aqui a gente tem o Miocic fintando, né, essa perna direita dele, né, fintando um chute ali, o Jon Jones estava esperto, então ele nem soltou. Aqui um toquinho só por dentro, né, o Miocic, um chute que nem botou muita potência, né, só para dar aquele toque, já que o Jon Jones está com a perna bem avançada, o Jon Jones ainda de canhoto. Ó, o Jon Jones ainda de canhoto joga um belo chute por dentro, tá, da coxa do Miocic. Sempre tocando aquela mão da frente, né? Vocês repararam. Aqui agora um chute do Miocic por fora da coxa direita do Jon Jones. Aqui tenta jogar a mão direita, ó, o Miocic, só que o Jon Jones mostra muito reflexo, ó, mesmo nos pesos pesados. Só que vocês vão ver diversos momentos que ele sai só com a cabeça, tá? Então realmente é bastante ágil ainda. Aí um belo chute de esquerda de novo no corpo, né? Ó, o Miocic dá até uma dobrada, né? Deu pra ver que ele sentiu pela forma como ele se curva aqui, né? Ó lá, ó, pega o chute, ó a reação dele. Você vê que ele dá uma abaixada, né? E aí ele vai para cima, justamente provavelmente porque ele sentiu. Aqui um belo frame mostrando que ele faz a luta toda, né? Ele estica o braço, lembrando, ele tem uma das maiores envergaduras aí do UFC. Ele estica o braço, a palma da mão, a mão na verdade está aberta, né? A palma da mão dele no rosto ali do Miocic, aqui bem longe do olho. Então tudo bem, né? Mas a gente sabe que esse comportamento dele de medir a distância, às vezes acaba acontecendo de dar a dedada no olho. Aqui ele faz a luta inteira com o Miocic, realmente não acaba pegando ali no olho nem nada, mas acaba atrapalhando, né? Mas enfim, é uma defesa que ele tem, porque se ele estica o braço, ninguém chega nele, tá? Por isso que ele quase não apanha. Inclusive nessa luta aqui, tomou pouquíssimos golpes, tá? Olha lá, de novo ele dá o jab, e você vê que o jab nem pegou tanto, né? Porque o Miocic tira a cabeça, ó, então não chega a acertar. Só que quando o Miocic vai pra cima pra atacar, o que o Jon Jones faz? Ele recua e acaba usando o braço da frente, ó lá, pra empurrar, ó lá, ele empurra e fica, ó lá, na distância, né? Ele empurra, ao mesmo tempo que ele estica o braço e empurra, ele já dá o passo para trás. Então, ele fica muito na longa distância te atacando. Quando você vai atacar, ele estica o braço e te segura. Então, é muito chato chegar na distância para bater nele. Olha lá, o Miocic vai para cima, você vê, ele esquiva, ele mexe a cabeça e sai. Aqui, ele tenta dar o pisão no joelho, só que o Miocic, ele acha que é um chute, né? Que vai vir no corpo. Então ele levanta o joelho para bloquear, ó. Só que na verdade não era um chute no corpo de novo, como ele já tinha feito, era para pisar no joelho. Aí o Jon Jones acaba pisando no vazio, né? O pé dele ali, ó, tá no nada. E aí ele acaba indo para frente, né? Para apoiar o pé no chão e fica muito na curta distância. Só que o que ele faz? Ele aproveita o movimento, né? Já que ele caiu na posição ali com a perna dele atrás da perna do Miocic, ele já aproveita e pum, dá a queda facilmente, joga o Miocic de costas no chão, faltando 3 minutos e 15 para acabar a luta, e ele fica até o final do round aí por cima. E o que acontece? Quando ele tá por cima, ele vai controlar e soltar a cotovelada. Aqui a gente começa com o Miocic, né, dando a cotovelada, ó. Dá pra ver que mesmo por baixo, ele dá essa cotovelada aqui, ó. E aí o Jon Jones já faz postura, já vai pra cima, que ele fala, ah, você me deu uma? Então agora você vai tomar até acabar o round, né? Então começa, né, ó, cotovelada, toma a cotovelada, e tome mais cotovelada, e toma. E aí vai, ó lá, o tempo, o reloginho vai passando ali, e é cotovelada, né, de tudo que é jeito. Vai tomando até acabar o round, né? Miocic ainda suportou, né? Olha o tanto de cotovelada seguida. E aqui é onde
mora o perigo que eu falo da luta do Jon Jones contra, por exemplo, o próprio Poatan. Se acontecer do Jon Jones conseguir derrubar, isso aqui pode acontecer. É difícil sair debaixo dele, né? Ele domina muito bem e ele tem o ground and pound excelente. Isso sempre foi dele, né? Essas joelhadas, ó, essas cotoveladas, desde o início da carreira dele, sempre foi a marca registrada dele. E agora tem um agravante, né? Porque agora pode a cotovelada 12/6, que antigamente era proibida, que inclusive foi o motivo da única derrota dele, né? Então, nessa luta, inclusive, ele chega a fazer. Então, o Jon Jones, que já tinha uma principal arma extremamente perigosa, agora com a mudança da regra, tenha isso ainda melhorado, né? Potencializado. Então, continuando aí, ó, ground and pound, toma cotovelada e toma, ó, 12/6, ó, que antes era proibida, você viu? Ele faz 2 seguidas, ó. Antigamente isso aqui acabaria com a luta, né? Ó, agora pode. Então, já dá mais 2 ali e tome mais e vai tomando. E aí toma, e aí vai acabar o primeiro round, né? Um monte de cotovelada, espancou o Miocic aí no primeiro round, não chegou a acabar. Você vê que o Miocic nesse final toma várias ali parado, né? Se tivesse mais 3, 4 segundos ali, a luta poderia ter terminado, porque ele estava completamente dominado e não estava se defendendo, só botou a mão no rosto ali. Mas enfim, acabou o round, então vai ter mais luta pra frente. A gente tem o Miocic tentando jab, ó lá, tentando avançar, e aqui, ó, é exatamente o que eu tava falando. Você vê que toda vez que o Miocic vai tentar atacar, ó lá, ele tenta fintar, tenta avançar batendo, só que o Jon Jones faz o quê? Ele tá com uma mão, né, à direita alta ali para bloquear e ele já estica a esquerda no rosto, ó lá. Ele bota a mão na cara, empurra e anda para trás. Então, é uma junção do braço comprido empurrando a cara do adversário, ou às vezes o pescoço, o peito, enfim, aonde ele conseguir encostar, e ao mesmo tempo, além desse braço gigante que vai te segurar lá atrás, ele ainda anda para trás. Então, assim, como que você vai chegar? O cara ficou a 3 km de você, então é muito difícil você conseguir chegar nele para bater nele, tá? E, de novo, por esse costume de esticar o braço, que ele, na carreira inteira, deu várias dedadas no olho, porque ele acaba ficando com a mão espalmada ali, né? Aí, continuando, a gente tem o Miocic, ó, tentando de novo avançar. Você vê que ele joga a mão esquerda, ó, pega no bloqueio do Jon Jones, ele joga a direita, o Jon Jones, que já tá com o braço esquerdo esticado, por cima ali, né, acaba fazendo uma boa defesa e já até mexendo o rosto, ó, para lateral e andando para trás de novo. Aqui o Miocic joga um bom golpe de esquerda no corpo, ó, e depois joga a mão direita, só que aí o Jon Jones de novo já tá saindo para trás, o golpe acaba não atingindo, ó. E aí de novo, você vê, ó, a mão na cara, né? A mão na cara, de novo, ó, a mão na cara, anda pro lado, mão alta para bloquear, ó, esconde a cabeça. Você vê que ele é muito evasivo. Por mais que você olhe e você pense, nossa, o Miocic está atacando, tá botando combinação, tá indo para cima, tá pontuando. Não tá pontuando porque ele não está acertando o Jon Jones. Ele joga golpe numa mão, depois o outro golpe esquiva, depois o outro golpe não pega porque o Jon Jones esticou o braço. Então tudo ali, apesar de parecer que ele tá acuado, tá na grade, não sei o quê, não tem golpe acontecendo ali, não tem dano acontecendo, porque não tá acertando nada, tá? Então realmente é difícil pegar ele, tá? Olha, ó, mesma coisa, né? Você vê que ele, mesmo nos pesos pesados e tudo, né, ainda tem muito reflexo. Ó, ele tira a cabeça, já tenta, ele ia jogar na mão esquerda, né? Mas no fim não conseguiu jogar e aí os dois ficam de frente. Ó, mais chute no corpo. Olha como o Miocic acusou esse chute, né? E não é o primeiro, né? O chute de esquerda, ó como ele se dobra. Só que aí você vê, ele dá uma dobradinha de 1 segundo, aí ele levanta e fala, não, fazer cara de paisagem, fingir que não doeu, né? Pra não acusar o golpe. Mas você vê que aquela primeira dobradinha, você percebe que ele sentiu bastante, né? Depois, ó, jab ali no vazio, Jon Jones chutando por dentro, Jon Jones golpeando com direto no corpo, Jon Jones quase que a luta toda até aqui de canhoto, né? Ó, aí virou para destro. Então você vê como a versatilidade é importante, né? É o que eu tô falando agora. A luta inteira ficou de canhoto. Só que aqui, ó, o Miocic vai atacar. O que ele faz? Ele consegue andar para trás e já cair na base de destro e ficar nessa base. Ele não precisa corrigir e voltar para canhoto de novo. Não, ele pode ficar de destro. Por quê? Porque ele luta praticamente igual na base de destro. Então, você conseguir lutar muito bem nas duas bases ali, te proporciona isso. Você consegue economizar tempo, economizar esforço, distância, porque você pode dar esse passo só invertendo a base e já continuar lutando, né? Você não precisa dar mais um para corrigir ou circular para voltar para sua base. Você simplesmente, aonde cair, você luta, né? Então, realmente, é algo muito importante. E não só isso, isso inibe até o adversário de atacar, porque você muda de base, aí o cara às vezes vai parar, vai pensar, falar, não, peraí, agora vai vindo aqui, agora eu tenho que andar para lá. Então, tipo assim, demanda esforço até do próprio adversário. Então, é uma qualidade muito, muito boa do Jon Jones. Olha lá, ele caiu de destra e já jogou jab, né? Aqui tá de destra ainda, tenta o cruzado não pegou, mas ele aproveitou, clinchou e deu a joelhada no corpo.
Ó, o meu Tite tenta avançar. Aqui sim o meu Tite acertou, né? Vamos voltar aqui, ó. A mão direita ele acerta, ó. Ele avança, joga a mão esquerda abaixando a mão do Jon Jones e aí ele entra com a mão direita, ó. O Jon Jones mesmo caminhando para trás e mesmo esticando o braço esquerdo ali, ó, você vê que ele não conseguiu evitar. Então aqui ele tomou um dos poucos golpes que ele tomou, mas ele tomou. Continuando, ó, mais um jab no corpo de esquerda, né? Porque aqui ele tá de destro, ó. Aqui ele tá de destro, então, teoricamente, a mão mais forte dele, ele deu um direto. Um direto não, um jab, né? Porque ele tá com a base ao contrário. Eu não sei se eu falei direto primeiro, porque agora eu já não lembro o que eu falei. Mas foi um jab, né? Ó, ele tá de destro, ele joga um jab no corpo, só que tá com a mão forte dele, né? Depois, ó, canhoto, ele finta a perna embaixo, a lá Prohaska, né? O Prohaska gosta de fazer isso, principalmente contra o Poatan. Fintou embaixo e jogou a mão esquerda em cima, só que não pegou, né? Porque o meu Tite conseguiu milimetricamente tirar a cabeça para a direita. Aqui o Jon Jones volta a ser canhoto, né? O meu Tite vai para cima tentando golpear, o Jon Jones só recua, chute no braço ali, mas chute de esquerda. Ó, finta de novo embaixo, mas aqui ele só usou a finta. Aqui, ó, belo jab de direita, né? Você vê que os dois estão numa distância ali, ó, parece que ninguém vai se tocar. Do nada, pum, ele chega e, ó, ele já recua e não é atingido. De novo de canhoto, você vê que de canhoto ele chuta muito mais, né? Chuta por dentro a coxa e já estica o braço, né? Olha que cara chato, meu. Ele tá de destro, tá de canhoto aqui, né? Tá de canhoto, chuta por dentro de esquerda e o que ele já faz? Ele já estica o braço direito na cara, ó. Toma, você não vai vir pra cima. Você não vai contra-golpear. Você vai tomar esse chute por dentro e vai ficar quieto aí na sua daqui 2 km de distância de mim, né? Basicamente é isso. Ó, de novo de canhoto, chuta alto, mas pega no braço ali do meu Tite, mais um chute, tá vendo que de canhoto é chute alto, chute por dentro, chute no corpo, né? Mais um chute no corpo aqui. Ó, sempre esticando a mão da frente, a mão direita ali, né? Ó, aqui ele trocou de base. Você vê como é a versatilidade que eu falei? Aqui, ó, ele tá de canhoto. Meu Tite tá vindo pra cima, ele tá tentando afastar com a mão direita. Só que aqui ele não andou com a perna esquerda. Então o que ele faz? Ele troca pra direita, mantém a guarda alta, o cruzado do meu Tite pega na mão dele, depois, ó, meu Tite vai pra cima, joga direita, não pegou, joga esquerda, não pegou de novo, ó. E de novo, esticando o bração, né? Andando para trás, esticando o braço da frente para manter o meu Tite longe e o outro braço na guarda, ó. E o meu Tite vai atrás, ó. Tenta jogar o golpe, ele tira a cabeça e corre da grade. Então, você vê como ele é muito evasivo, como ele é muito bom defensivamente. Obviamente, vai pegar um golpe ou outro, ainda mais quando você prolonga a sequência, é difícil de se evitar. Mas o Jon Jones vai tirando a cabeça, troca de base, anda para trás, estica o braço, circula. Então, você vê que ele faz um monte de coisa, tem um monte de recurso para não tomar golpe muito mais em sequência, né? Você vê que ele vai até tomar golpe um ou outro, mas geralmente é isso, ele toma um, né? Você vê que não dá para imprimir golpe forte nele, golpes em sequência, por quê? Ele sempre responde, ele sempre faz alguma coisa. Então, é o Jon Jones, né? Não é à toa que o cara é o nome que ele é. Aqui, ó, já é um princípio, tá? Um spoilerzinho do final da luta, né? Que foi um chute desse que acabou a luta, mas nesse caso esse rodado pega no braço ali, ó, no bíceps do Miotite, então ele absorve de boa, dá pra ver que o Miotite já tá com a cara machucada ali de tanta cotovelada que ele tomou, né? E continuando aqui com o fim do segundo round, Jon Jones dá um cruzado, ó, belo cruzado de esquerda, aqui de novo, né? Ele tá com a mão melhor dele na frente, ele tá de destra, então o cruzado vem rápido e forte, ó, no queixo do Miotite, só que o Miotite tem absorção, né? Então aguentou de boa. Aqui, ó, de novo, olha, mais uma vez, né? Mão da frente do meu Tite tentando acertar o Jon Jones. O que ele faz? O Jon Jones, olha lá, já tá com a mão ali, ó, vamos lá, ó. Já tinha dado um jab, certo? Aí o meu Tite vai responder, vou dar jab também. Pum, esticou o braço. Só que aí o Jon Jones, que já tinha acabado de dar um jab, faz o quê? Meu braço já tá esticado, já vou aproveitar. Ó lá, estica a mão na cara, meu Tite tenta ir pra frente, ó, mão na cara, não consegue chegar. E andando para trás, como eu falei, né? Aqui, ó, jab do Jon Jones, agora que ele tá de destro, mão esquerda na frente, né? Belo jab aí no rosto. Ó, mais um jab e já saindo, ó. Ó, você vê que o meu Tite vai para cima, ó, tenta um cruzado, tenta bater de novo. Ó, toda hora ele consegue evadir, né? É um cara muito chato. Ele andou para trás, ó lá, esticou o braço. Esse cruzado aqui que vai vir de direita passa muito perto, olha isso. Olha a distância, ó. Parece que pegou, né? Mas passou milimetricamente para trás ali, o Jon Jones, e foi perigoso, né, porque ele tirou a cabeça pro lado que estava vindo a mão, né, se não tem esse controle exato ali para a mão passar no vazio, ia dar muito ruim, né, porque ia ser a cabeça indo para um lado e a mão no sentido contrário, ou seja, o impacto ia ser muito maior, mas não pegou e ele circulou. Ó, de novo a mão esquerda na frente, olha como o jab saiu mais rápido e mais forte, né, ó, pum, muito bom o jab dele, né. Olha lá, de canhoto, de destro ainda, dando seus jabs. Aqui o meu Tite foi bem malandro, né? Ele tentou atacar, só que os dois acabaram clinchados. E aí o que ele fez? Ele consegue abrir o espaço, né? Ele vai um pouquinho para trás com a cabeça para jogar o upper, ó, de direita,
Só que o upper pega meio que de raspão, né? Não pega em cheio. Ó, de novo ele vai atacar, já tem mão na cara, né? Mais uma vez. Ó, ele joga a mão esquerda só no braço do Jon Jones para entrar com a direita. Ele entra até que pega, né? Só que o Jon Jones já mete a mão na cara. O dedo ali, que ele não tá meio que no olho, né? Mas o Miocic não reclamou. Aí, mais uma aproximação do Miocic, cruzado de esquerda. De novo o Jon Jones estica os braços e tira a cabeça, né? Tirou a cabeça, virou as costas, correu, tá do outro lado. De novo, de canhoto, chute no corpo. Olha lá. Para variar, você vê que os principais ataques dele é do lado esquerdo dele, seja ele com o lado esquerdo dele para trás ou com o lado dele esquerdo para frente, né? Ó, chute por dentro de novo, de esquerda. Aqui, de novo de canhoto, joga uma bela mão esquerda. Ó, depois joga a direita. Mais um chute agora com a perna direita, tá? Do lado da coxa ali do Miocic, né? Da perna da frente. Ó, tentou o golpe de esquerda, não pegou. O Miocic vem para cima, o que ele faz? Recua e mão na cara. Ó, belo jab, agora de destro, mão esquerda na frente. Aqui foi a sequência que quase acaba a luta, né? Vou até voltar um pouquinho, porque ele tá de destro, certo? E o jab dele, então, portanto, é muito bom, né? Aí ele dá o jab, ó, pum, pegou. Miocic já meio que desestabilizou. Aí tá meio grog, né? Meio perdido. O Jon Jones faz o quê? Aproveita e joga direto, ó. Nossa, o direto pega limpo. Mas você vê que o jab parece que fez mais estrago que o direto, né? Mesmo sendo um direto, que era para ser mais forte, você vê que o Miocic sente o jab, o direto pega, lógico que ele sente, afinal de contas ele já tava grog, mas parece que tem uma diferença de potência ali, né? Porque se fosse essa mão esquerda entrando no direto, eu acho que ele até caía, né? Então, eu acho que tem sim essa diferença. Apesar de tecnicamente ele bater realmente muito bem, ali atacar muito bem com os dois lados, né? Dá pra ver que a mão esquerda dele é mais perigosa, né? Aqui, ó, tem um bom golpe de direita do Miocic, de encontro, né? Talvez o melhor golpe do Miocic na luta, ó. Jon Jones vai atacar, o Miocic tira a cabeça e joga a mão direita, né? Belíssimo golpe de encontro, só que o Jon Jones tem muito queixo, né? Ainda tem esse detalhe. Aqui, o que dá pra perceber? O Miocic é muito bom de boxe, né? Golden Glove, inclusive. Então é um cara muito habilidoso. O que ele fez aqui realmente poderia até ser um nocaute, né? Ele tirou a cabeça certinho, jogou de encontro, só que o Jon Jones absorveu. Mas dá pra ver até os golpes no corpo que o Miocic jogou. É um cara muito bom de boxe. Só que é aquilo, é boxe, né? A trocação do Jon Jones é muito mais versátil, muito mais ferramentas. Ó, chute de esquerda alto, Miocic bloqueou, belo jab agora de direita, né? Muito rápido. Ó, o Miocic tenta avançar, o Jon Jones já estica o braço, já pum, já vai para trás. Você vê que o Miocic fica impaciente, porque ele não encontrou a distância a luta toda. Olha lá, chute no corpo, porque ele tá com a perna esquerda ali atrás, então já chutou de novo, chuta por dentro de novo. Tá repetindo o que ele fez nos outros rounds, né? Aqui, ó, anda para trás, troca de base, ó lá, movimenta, de novo, sempre tirando na cabeça, belo jab de esquerda, agora que ele tá de destro. Olha lá, mais um. E, inclusive, tá? Essa troca toda de base dele ajuda justamente a ele ter o domínio da distância e não só isso, mas ele atrapalhar o controle da distância do adversário, né? Porque toda vez que ele troca de base, o adversário meio que tem que ficar recalculando ali para achar a distância. Toda vez que o adversário vai entrar na distância para tentar se situar, ele estica o braço. Então, assim, é muito difícil, né? Quando você vai ficar confortável, ele vai chutar seu corpo, ou seja, também te inibe de ir para cima dele. Então, você vê que tudo ele trabalha para ele manter o controle da luta. Ele manter o controle da distância ali. E se você tentar entrar demais, se você abusar demais, o que ele vai fazer? Ele vai te derrubar, né? Porque ele também tem a queda ali no repertório. Então você vê que ele sempre tem o que fazer. E ele é muito inteligente, ele sempre sabe para onde ele vai. Por isso que o cara é o cara, né? Então, assim, parece, quando eu tô falando e explicando, né, muita gente vai falar, é muito baba-ovo do Jon Jones. Não, não. A gente tá falando, talvez, do maior do esporte, e a gente tem que saber que, obviamente, ele vai ter um monte de qualidade, e a gente vai ter que apontar a qualidade, assim como a gente pode apontar também, eventualmente, alguma falha que ele tenha, né? Mas não tem como você vai falar de Jon Jones e lutando, né? E não elogiar, fica difícil, né? O cara, teoricamente, é o melhor, né? Então, faz parte. Ó, Miocic tenta a mão esquerda e a direita, mais um bom jab de esquerda do Jon Jones. Ó lá, você vê que o Miocic começa a ficar impaciente, ele começa a ir pra cima do jeito que dá, porque ele quer achar o alvo, né? Aí ele jogou uma boa mão direita, Jon Jones aqui, ó, chute no corpo, mais uma vez tirando a cabeça, ó, mais um belo direto de esquerda, ó lá, tenta mais uma mão, você vê, o Jon Jones de novo sai, Miocic mexe a cabeça, olha como é chato esse cara, velho. O Miocic tá aqui, ó, de frente pra ele, ele fala, bom, vou entrar então mexendo a cabeça pra ver se eu consigo sair da mão dele, encurtar a distância e tal. Aí ele mexe a cabeça pro lado, o Jon Jones vem, então toma um cruzadinho de esquerda, pum,
acertou. Então você vê como o Jon Jones não é um cara só grappler, não é só queda e ground and pound ou finalização. Não, ele tem uma trocação excelente. E aqui, de novo, é peso pesado, né? A categoria que ele tava, né? Um tempão ali que ele fica sem lutar, volta contra o Gunny e luta 1 minuto e ainda assim consegue performar bem. Então a gente tem que ser justo. O Miocic também não tava performando, não era mais o cara do auge dele, mas enfim, ainda assim é o Miocic, né? Não é qualquer lutador. Então é complicado, né? Olha lá, de novo, tenta atacar, abraça, aí ele toma um cruzadinho, Jon Jones chuta o corpo de novo, aí o chute rodado que acaba a luta, né? Aqui azedou de vez. Ele já tinha feito esse chute, né? Tinha pego no braço, só que aqui ele faz de novo, ó. E aí, quando o Miocic vai esticar o braço, achando que vai ser mão com mão, né? Que eles vão dar mão com mão de novo, o flanco todo fica aberto, né? E aí, ó, entra o calcanhar na costela, aí o Miocic sente demais e não tem como, toma um ground and pound nas cotoveladas e acaba a luta. Então, qual que é a conclusão? A conclusão é, o Jon Jones sempre vai ser um adversário extremamente complicado para qualquer um. Mesmo que seja o Poatan e a luta aconteça, mesmo na trocação, o Jon Jones tem os perigos dele, porque ele faz uma trocação, de novo, é para MMA. Então ele é muito versátil por usar as duas bases, o controle de distância dele é excepcional, como deu para perceber, e de novo, se você tenta entrar de qualquer jeito no raio de ação dele, você pode tomar pisão no joelho, você pode tomar uma dedada no olho, às vezes sem querer. Enfim, você pode tomar um monte de coisa ali, mas não só isso. Se você ir afobado demais, encurtar demais, passar da distância que ele quer, o que ele faz? Ele desce, né, o nível, ele baixa o nível e entra em queda. E aí, se você cair, vai ser até pior, porque no chão, ali, né, ele por cima, é mais perigoso ainda do que na trocação. Então, basicamente, é um cara completo, um cara que sempre faz uma boa leitura do adversário, tá? E aí consegue fazer o jogo mais fácil para ele, consegue vencer muito bem. Aqui deu para ver, ele poderia ter vencido no primeiro round, naquelas cotoveladas, meu Miocic estava entregue, só que o round acabou, né? Aí continuou, ficou no segundo round inteiro só trocando, nem precisaria, né? Poderia derrubar como ele derrubou fácil no primeiro e ter acabado com a luta, mas não, ele quis ficar lutando, ficou trocando, estava ganhando, estava confortável, então fez a luta e aí no terceiro continuou confortável, nem ficou tentando queda, como deu para ver, né, que seria o caminho muito mais fácil, ele quis ficar ali trocando até achar um golpe bonito ali, né, um chute rodado e acabou nocauteando. Então, assim, na minha opinião, tá, poderia ter vencido muito mais fácil, né? Deu para ver o primeiro round, derrubou fácil, ground and pound fácil, meu Miocic ficou mais de 3 minutos preso ali, ele poderia ter ido por esse caminho, mas quis fazer aí um pouco de show, né? Quis trocar, quis ali, às vezes, pegar mais tempo de octógono e tal, enfim, conseguiu vencer de forma dominante, mesmo sendo mais na área do Miocic, mas de novo o Miocic já estava bem longe do auge. Enfim, vendo tudo isso, eu ainda acho, tá, que ele faz uma luta muito, muito dura com o Poatan, mas, de novo, eu ainda mantenho o meu palpite, tá? Eu ainda acho que por estar em atividade e, na minha opinião, estar no auge físico e no auge da carreira, eu ainda coloco o Poatan com 5% ali, 55 a 45, tá? Contrariando muito as bolsas, que as bolsas colocam o Jon Jones como muito favorito. Eu ainda acho, tá? Esperando, né, uma excelente defesa de quedas do Poatan e um bom timing, distância ali em pé, que ele ainda consiga, em uma dessas mãos que o Miocic acertou, sei lá, 2 ou 3 que ele acertou na luta, que se for o Poatan ele consegue causar mais estrago e às vezes ganhar a luta, tá? Mas, de novo, 55-45 quer dizer o quê? Que pra mim é quase que lá e cá. Tá? Só que eu nunca faço lá e cá porque eu tenho que escolher alguém, né, para não ficar sem graça, né? Então é isso. Eu acho que sou um dos poucos, né? Acho que a grande maioria ainda enxerga o Jon Jones favorito, mas mesmo vendo essa luta, eu ainda acho que o Poatan, por estar no auge e o Jon Jones parado, eu ainda acho que o Poatan talvez consiga superar isso aqui. Mas não é nem um pouco fácil, tá? Se o Poatan cair fácil como o Miocic caiu, aí não tem luta, tá? Eu já tô avisando aqui, meu palpite é Poatan, mas se ele tomar a queda fácil, como o Miocic tomou, não acho que tome, mas se tomar, vai apanhar igual o Miocic apanhou. Vai ficar por baixo, tomando cotovelada, e aí a luta pode acabar. E o meu medo é, o Jon Jones contra o Miocic quis se testar. O Jon Jones contra o Poatan no auge, talvez não queira se testar. E aí vai direto para queda e tal. Aí realmente pode ser mais difícil ainda para o Poatan. Enfim, é uma luta difícil de analisar, dar palpite, de imaginar, né? Porque um cara tá aposentado, o outro estaria subindo de categoria. Então é muito difícil, né? Você ter algo palpável para fazer uma análise, né? Então é isso. Comenta aqui embaixo a sua opinião, deixa o like se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!